ligada no Nova Esportes, estamos juntos para mais um Nova Esportes pelo Mundo, segunda edição deste nosso projeto que vai trazer toda semana um assunto do futebol internacional para a gente discutir com você que já está acostumado a acompanhar o Nova Esportes todos os dias, de segunda a sexta, pelo rádio, agora no YouTube da Rádio Nova Difusora. Eu sou o Wilson Júnior e hoje trago um time recheado de estrelas ao meu lado, grandes craques do jornalismo esportivo. Estou com o Rodrigo Cassino, comentarista, bastante conhecido. Daniel Bocato, repórter do site da ESPN no Brasil. E o Caio Castilho, que é nosso companheiro também de Nova Esportes, muitas vezes aí trazendo os boletins do futebol sul-americano, do futebol de seleções, falando de seleção. Ele sabe muito de futebol internacional e só não é o dono do espaço de futebol internacional no Nova Esportes, porque eu sou fominha e eu faço questão de fazer esta função, mas sabe muito também no Caio Castilho. No programa de hoje, a gente todo dia vai trazer um tema específico, não poderia deixar de ser diferente. A gente vai falar de Mundial de Clubes, a gente vai falar da participação do Palmeiras no Mundial da FIFA no Catar. Na semana passada, a gente discutia se seria Palmeiras ou se seria Santos, o campeão da Libertadores, quem iria para o Catar. Hoje vamos falar da participação do Palmeiras lá no Catar. Lembrando que a competição já começou, tivemos os duelos de quartas de final. O Tigres do México garantiu vaga para uma das semifinais ao derrotar o Ulsan da Coreia do Sul por 2-1. A gente fala daqui a pouquinho também desse jogo. E na outra semifinal, o Bayern de Munique vai enfrentar o Al-Ahly do Egito, que passou pelo Al-Duhail, vitória por 1-0 contra aquele que também é conhecido como time do Dudu. Bom, para começar nossa conversa aqui, destaques iniciais dos nossos amigos. Vou começar pelo mais velho, todo o respeito a Rodrigo Cassino. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar com a gente aqui no Nova Esportes pelo Mundo. Satisfação, Wilson Júnior, Caio Castilho, Daniel Bocato. Que saudade dos amigos, essa história de pandemia, de coronavírus, está atazanando demais a vida da gente. Bom, o meu destaque é o seguinte: Palmeiras e Tigres talvez seja um jogo de maior pressão para o Palmeiras em sua história. Eu digo por quê. Se o Palmeiras é eliminado pelo Tigres, é um vexame do tamanho do mundo. Se o Palmeiras perder para o Bayern de Munique, não sendo de goleada, não é um vexame. É um resultado que muito provavelmente pode acontecer. Mas se for eliminado pelo Tigres, aí é vexame. Tipo do Internacional em semifinal de Campeonato do Mundo, tipo do Atlético Mineiro também em semifinal. Isso é vexame. O Boris Casoy dizia, não diz ainda. Isso é uma vergonha. Isso é um vexame se acontecer o Palmeiras ser eliminado pelo Tigres. O futebol sul-americano não pode ser eliminado pelo futebol que disputa a Conca Champions, com todo respeito ao futebol do México. Do Rodrigo Cassino aqui na parte de baixo, a gente pula para o Caio Castilho. Vamos dar espaço para os mais novos também. Seja bem-vindo, Caio Castilho, ao Nova Esportes pelo Mundo. Boa noite, Juninho. Boa noite a todos. Na mesa mesmo que online, na mesa, é um prazer muito grande estar aqui. E, bom, um destaque vai ser para o Gignac, né, que decidiu hoje para o Tigres. E, geralmente, quem consegue fazer 2 gols no Mundial de Clubes já vai estar no pódio dos melhores jogadores. Então, naturalmente, é o Gignac. Legal, para terminar as apresentações, sigo aqui com o nosso polêmico Daniel Bocato. Para quem não conhece ainda, vai se acostumar ao longo do programa com toda a polêmica que ele é capaz de trazer. Também tem muita informação. Fala, Bocato. Fala, Juninho. Fala, pessoal. Que saudade de dividir uma redação com vocês e ouvir alguns absurdos, principalmente que o Rodrigo Cassino costuma falar. Né? Que ele já começou falando e eu já estou discordando. O meu destaque vai para não ser um vexame caso o Palmeiras seja eliminado no próximo domingo. Até porque eu assisti hoje Tigres e Ulsan. Achei um jogo muito bom. Achei que os dois times não estavam com a perna presa em campo. Então, acho que o Palmeiras vai ter muita dificuldade. Talvez seja a semifinal mais difícil que o time brasileiro tenha no Mundial de Clubes desse novo formato, desde 2005. Gosto disso. A gente está aqui para discordar. Se a gente for concordar, a gente dá a mão, vai para outro lugar. Aqui a gente tem espaço para o debate. A gente já vai voltar a esse tema de Palmeiras e Tigres. É tão absurdo assim, não é? Mas eu queria dar uns passinhos para trás agora. A gente precisa falar sobre como chega este Palmeiras para a disputa do Mundial. No programa da semana passada, a gente falava muito sobre o Palmeiras
ser favorito contra o Santos, apesar de toda a campanha. Palmeiras tem mais time. Muita gente esperava mais do Palmeiras na final da Libertadores. Queria saber qual a impressão que deixou o Palmeiras no último sábado e se o fato de ter sido um jogo mais truncado, um jogo difícil, levanta qualquer suspeita sobre a capacidade desse Palmeiras, começando agora pelo fim da fila por você, Daniel Bocato. Olha, Juninho, eu acho que o Palmeiras passou uma impressão contra o Santos muito diferente da que passou contra o River Plate em casa. Eu acho que o Palmeiras teve uma mudança de mentalidade. O Palmeiras soube entender a pressão de um jogo grande. Então, assim, ao invés de jogar bem, jogou para ganhar. O Palmeiras entrou em campo no Maracanã, anulou o Santos, anulou o que o Santos tinha de melhor e entrou para ganhar o jogo. Eu acho que o Palmeiras conseguiu ter uma mentalidade muito forte no jogo do Rio de Janeiro. E eu acho que isso dá uma força muito grande para o time nesse domingo. Eu quero ampliar um pouco esse debate, porque eu acho que a torcida do Palmeiras, o Palmeiras num todo, talvez esse Mundial de Clubes seja uma campanha que a torcida esteja abraçando de fato o time. Porque em caso de um vice-campeonato de Libertadores, a situação do Palmeiras não ficaria boa. Eu acho que seria uma pressão muito grande. Eu acho que o Palmeiras, a sensação de parte da torcida é cumprimos o que deveríamos. Ganhamos a Libertadores. O Mundial de Clubes, por ter um participante como o Bayern de Munique, um Tigres do México, eu acho que toda a torcida, não digo os atletas, mas eu acho que a torcida do Palmeiras enxerga esse Mundial como vamos ver até onde a gente consegue ir. Então eu acho que o Palmeiras não entra como um franco atirador, mas eu acho que o Palmeiras entra com uma tranquilidade que ele não teve na Libertadores e que faltou naquele jogo contra o River Plate, mas que demonstrou uma capacidade mental muito grande no Maracanã e que se demonstrar essa capacidade mental também contra o Tigres, assegura no mínimo um vice-campeonato mundial. Concorda, Cassino? Está preparado o Palmeiras? Se mostrou preparado contra o Santos? O Palmeiras tem uma arma muito forte que é o Abel Ferreira. Eu concordo em partes com o que disse o Daniel Bocato. O Palmeiras, psicologicamente, entrou muito forte contra o Santos, principalmente depois do que aconteceu contra o River Plate no jogo da volta. O nível de concentração que o Tite na seleção brasileira tanto cita do Palmeiras foi algo impressionante no jogo contra o Santos. Só que no Mundial, numa semifinal contra o Tigres, além do grau de concentração, alguns jogadores têm que resolver. Aí cito Rafael Veiga, cito Luiz Adriano, que é jogador decisivo. Antes do jogo contra o Santos, eu comentei, Palmeiras mais competitivo, Santos mais decisivo, até por ter o Marinho num grande momento e o Soteldo, que é o jogador que também resolve. Eu não vejo nesses jogadores do Palmeiras, nos meias do Palmeiras tão criticados por mim, essa decisão. Só que num momento iluminado, de repente, pode acontecer. Então eu repito, Abel Ferreira, com a sua estratégia, por ser um treinador jovem, muito estudioso, pode ser importantíssimo, e será importantíssimo, na semifinal contra o Tigres e num possível duelo contra o Bayern de Munique. Só que a rapaziada em campo tem que jogar bola. Zé Rafael, acorda, né, cidadão? Quando você tava com o tornozelo explodindo, tava arrebentando. Olha, curou, voltou a ser o mesmo. É isso aí. Você falou muito em estudo e o Caio Castilho é um cara estudioso que acompanha muito os times de fora, certamente tanto quanto o Abel Ferreira. E o Abel, antes da viagem para Doha, ele citou o calendário apertado, que não foi a preparação ideal para o Mundial. Caio, você enxerga isso como discurso do Abel? Será que ele não estudou os adversários, não teve tempo? Ou você acha que o Abel, isso é jogo para as câmeras, ele está muito bem preparado? Você vê o Palmeiras como preparado para enfrentar agora o Tigres e depois, quem sabe, o Bayern de Munique? Tá muito bem preparado. Eu acho que ele foi inteligente, tirou um pouco a pressão de cima, porque a gente está acostumado a ver o time sul-americano pegar o asiático, o africano. E sempre quando pega o time da CONCACAF é complicado. A gente lembra o Grêmio contra o Pachuca, né? Aquele 1-0 sofrido. Sempre é muito complicado porque, aí eu já vou discordar também um pouco do Cassino, o nível é muito alto do Tigres. Não é à toa que tem um jogador como o Gignac, a defesa, tem o Diego Reis, o Guzmán no gol. É um time muito, muito qualificado. Então, acho que realmente, o calendário está apertado, mas está para todo mundo, né? Pandemia, acho que não é uma exclusividade do Palmeiras. E acho que o Abel só quis tirar um pouco essa pressão de favoritismo de quem vem da Conmebol.
Cassino, afinal, o Tigres é ou não uma ameaça, tá ou não tá preparado? Vou dar a palavra para você, porque o Daniel e o Caio já questionaram. Quero saber qual a sua impressão, afinal, sobre o Tigres. Talvez eu tenha me expressado mal no meu destaque inicial. Não falei que o Tigres é um time péssimo. Eu só falei que um time que ganha a Libertadores, ele entra como favorito contra um time que ganha a Conca Champions. Não que o nível da Conca Champions seja baixo, não. É altíssimo. Transmitir vários jogos, semifinais de Conca Champions, finais. A gente sabe do poderio econômico dos times mexicanos. Tanto você tem o Gignac, que é um belíssimo centroavante, atuando lá por um longo período, né? A gente se lembra dos confrontos de clubes mexicanos contra brasileiros em mundiais, no caso contra o Grêmio, e na Libertadores também. O Tijuana eliminou Palmeiras no Pacaembu, o Tijuana deu aquele sufoco no Atlético Mineiro, o Cruz Azul fez final contra o Internacional, não foi fácil para o Internacional, devo estar esquecendo aqui de algum outro confronto de mexicanos contra brasileiros. Só que, pela pressão dessa história, Palmeiras não tem mundial, essa frase que atazana a todos os palmeirenses, a sensação que, na minha opinião, vai ficar para o torcedor do Palmeiras, se perder para o Tigres, mesmo o Tigres sendo um time qualificado, ficará a sensação de vexame, sim, senhor. E aí, digo mais, se perder por 1-0 do Bayern de Munique, essa sensação acaba. Mas se tomar de 7, aí é outro vexame. Olha, eu não sei se é um agravante ou um alento para o torcedor palmeirense. Eu gostaria de destacar aqui, me corrijam, por favor, se estiver errado, que se o Tigres passar pelo Palmeiras, vai ser o primeiro time da CONCACAF a fazer a final. A gente está falando de teve surpresa do Mazembe, que é africano, teve do Kashima Antlers, japonês, Raja Casablanca, e do Al Ain dos Emirados Árabes. Nunca um time da CONCACAF chegou na final, mas a gente acompanhou o jogo hoje, né, entre Tigres e o Ulsan. E o Ulsan, o Caio até pode trazer um pouco para a gente, não era um time assim tão despreparado, ofereceu resistência, era um time muito veloz. O que a gente pode tirar deste jogo, Tigres e Ulsan, e o que, de repente, o Abel Ferreira pode ter observado nessa partida, cara? Os times asiáticos, na verdade. A maioria dos torcedores às vezes tem uma impressão de que o futebol da Ásia ainda é meio assim, mas se a gente começar a pincelar principalmente o futebol do Japão, tem crescido muito e o da Coreia vem acompanhando, né? Então, o Ulsan era um time muito organizado, que também já estava sem seu principal jogador, o Júnior Negrão, o brasileiro, que decidiu a Champions Asiática, inclusive. E sobre o Tigres hoje, um pouco desfalcado, por exemplo, o Nico Lopes não vai jogar o Mundial por conta do Covid. A tensão de estar jogando o Mundial pela primeira vez, então claro, existe aquela tensão que a gente sabe de semifinal também, quando os brasileiros vão jogar, mas, cara, se tem um time que é o time para acabar com esse tabu da CONCACAF, é o Tigres, é o melhor time da CONCACAF há muito tempo. Desde que o Tuca Ferretti assumiu em 2010, o time ganhou 5 vezes o Campeonato Mexicano e nos últimos 4 anos chegou em 3 finais da Conca Champions. Perdeu as 3, sim, era um tabu, era algo que realmente incomodava os torcedores, mas é um time que sempre está aí com contratações estrelares. A gente lembra que alguns anos atrás o trio ofensivo era Vargas, Ener Valencia, Gignac, coisa que aqui na América do Sul não tem nada igual. Em 2015, se eu não me engano, fez a final da Libertadores contra o River. Então, é um time que está desde 2010 com esse projeto do Tuca Ferretti lá no topo do futebol mexicano, do futebol da América mesmo. Então, eu acho que é 50-50, cara. Mas eu queria concluir que concordo com o Cassino que quando você vê, o Palmeiras caiu na semifinal, a marca fica, realmente. É uma marca ali que é para poucos negativamente, né? Bocato, o Palmeiras tem que temer, pelo que você viu hoje, alguma coisa do Tigres? Ou qual a preocupação, qual a vulnerabilidade? Sei lá, o Sam fez gol de cabeça. É um time coreano, a gente está acostumado a ter uma estatura mais baixa, é um caminho para o Palmeiras. O Gignac preocupa? Alguém tem que ter uma atenção especial com o Gignac? Como é que você enxerga esse duelo aí, Palmeiras e Tigres? Olha, Juninho, assistindo o jogo hoje, eu vou ser bem franco, eu acho que foi melhor para o Palmeiras a passagem do Tigres do que do Ulsan. Assistindo os 90 minutos do jogo, eu achei o time coreano muito rápido, muito incisivo, muito organizado.
Eu observei os pontas do time coreano muito velozes. E eu já estava olhando o jogo, imaginando o Marcos Rocha e o Vinha iam sofrer para marcar aqueles pontas. Agora, a forma como o Tigres joga, eu achei uma movimentação um pouco mais lenta, um time um pouco mais forte fisicamente e que a todo momento busca o centroavante. Eu acho que se o Palmeiras conseguir blindar a bola de chegar no Gignac e conseguir impor a sua forma de jogo, eu acho que o Tigres não vai ser uma ameaça tão grande assim. Agora, concordo no ponto que o Cassino disse. Se o Palmeiras entrar com um meio-campo lento e desatento, vai ser dominado e vai ser desclassificado. Eu, se fosse o Abel Ferreira, não entraria com o Zé Rafael. Entraria com o meio-campo que ganhou do River na Argentina. Patrick de Paula, Danilo e Gabriel Menino. E aí é uma opção minha. O Luan fez uma Libertadores irretocável. Para mim, o Luan foi um dos melhores jogadores da decisão. Mas eu acho que você ter um atleta como o Felipe Melo, num jogo que o centroavante do time adversário é o mais perigoso, eu daria um jeito de jogar com um trio, Felipe Melo, Gustavo Gomes e Luan. Um deles na sobra, cuidando do centroavante. Com Gomes e Luan posicionado, eu acho que o Palmeiras se blindaria. Eu sacaria o Marcos Rocha, jogaria o Gabriel Menino de lateral direito, tentaria armar um time um pouco mais leve no meio-campo, mas muito sólido para impedir que o Gignac jogue. Se o Gignac não jogar, o Palmeiras passa. Se deixar o Gignac jogar, acho que o Palmeiras vai ter seríssimos problemas domingo. Cassinão, pode ter problema domingo e Abel Ferreira no vestiário, qual que é o discurso? É favoritismo? É respeito ao Tigres? Como é que tem que chegar animicamente, como se diz por aí, esse Palmeiras? Olha, eu creio que o treinador não chega e fala, nós somos favoritos. Ele tenta passar confiança. Ele tenta passar, nós poderemos vencer o time adversário. Creio que esse seja o discurso de vários treinadores e também do Abel Ferreira. Enquanto o Bocato falava, né, da história de repente colocar o Felipe Melo, eu pensava na importância do Danilo. Que eu não tinha pensado na história do Felipe Melo de repente entrar e sacar o Marcos Rocha com o Gabriel Menino como lateral direito. É uma ótima possibilidade, sim. Né? Apesar do Marcos Rocha estar fazendo uma ótima temporada, talvez não, a melhor temporada dele com a camisa do Palmeiras, relembrando os bons tempos de Atlético Mineiro. Estou gostando muito do Marcos Rocha, tanto na marcação, que era uma deficiência dele histórica, e ele está subindo na boa. Acho que a idade está ajudando ele a aprender a não subir a todo instante. E a entrada, de repente, do Felipe Melo para fazer ali um falso terceiro zagueiro, pode liberar. Vinha pelo setor esquerdo como elemento surpresa, Gabriel Menino pelo setor direito também como um ótimo elemento surpresa, seria uma alternativa bem interessante para a equipe do Palmeiras. Agora, tem que dar aquela encostada no Gignac. Não sei se é marcação homem a homem, marcação por zona, o Luan no setor dele, Gustavo Gomes, que é um zagueiro extraordinário, também no setor dele. Uma bola ou outra vai sobrar, não adianta. Agora, contar um pouco com a sorte dele estar com a mira descalibrada, e o Palmeiras tem que jogar. O Palmeiras não pode ficar apavorado com medo do time mexicano porque tem um bom centroavante francês. Gignac é bom, ponto. Não é Lewandowski. Você falou Gignac é bom, não é Lewandowski, eu estava aqui pronto para perguntar, para a gente encerrar esse Tigres, bate-papo rápido. Gignac ou Luiz Adriano? Quem tem que se preocupar mais? Gignac é mais centroavante que o Luiz Adriano? Rapidinho, Caio Castilho. Gignac é muito mais centroavante que o Luiz Adriano. Cassino. Com dor no coração, eu falo, mais centroavante sim do que o Luiz Adriano. Bocato. Centroavante é melhor. Centroavante é melhor, mas... Mas eu acho que quando você joga com dois atacantes, por exemplo, eu preferia ter o Luiz Adriano. Acho um pouco mais móvel. Entendi, porque do outro lado, o Palmeiras também oferece os medos e do Tigres deve falar, vamos atenção no Luiz Adriano, vamos atenção no Veiga, em quem seja. Olha, eu acho que nesse caso, Juninho, eu acho que a grande válvula de escape do Palmeiras vai ser na base da velocidade. Por isso que eu acho que o Rony vai ter uma importância vital nesse jogo. Não só o Rony, como o Matias Vinha vai ter uma importância vital também. E por que a entrada do Felipe Melo para mim? Porque além do Danilo, que tem um passe excelente, o Felipe Melo também tem um lançamento excelente. Quando você encara um time lento, se o Palmeiras der a bola ao Tigres, que é um time lento, blindar o Gignac e apostar na velocidade com lançamentos longos, o Palmeiras pode matar o jogo. É uma forma de jogar.
Agora, se o Palmeiras quiser ter a bola, quando você tem o Felipe Melo, ele é uma boa para inverter de lado. Você tem o Danilo, você ganha 2 homens na parte de trás que tem um bom lançamento. E você tira o Gustavo Gomes da saída de bola. Eu acho a saída de Gomes, eu acho a saída de bola do Gustavo Gomes bem ruim. Acho bem ruim. Acho que ele é um pouco lenta. Ele precisa girar o corpo para passar a bola para o Vinha. Acho que nisso o Palmeiras já perde muito. Acho que quando você tem uma saída de bola com Felipe Melo e Danilo, você ganha muito mais qualidade. Tá legal. É isso, então. Daqui a pouco a gente vai fazer uma rodada de palpites com todo mundo para esse jogo, e aí até para a final a gente vai mudar de assunto. É só uma preocupação aqui. Felipe Melo, a gente vai pedir para a coordenação, aliás, fazer o DVDzinho do Bocato lá, ó. Felipe Melo, Gabriel Menino pela direita. Vamos mandar para o Abel Ferreira ver se de repente ajuda. Cassino, Felipe Melo, questão disciplinar e ritmo de jogo por estar voltando de contusão, não preocupa? Olha, num jogo como esse, com a responsabilidade do tamanho do mundo que o Palmeiras tem, creio que o Felipe Melo vai ficar pianinho. Felipe Melo não vai espanar, não vai fazer aquelas coisas que ele há muito tempo não faz, né? Defendendo o time do Palmeiras. Vai ser importante em termos de experiência, assim como se o time passar e enfrentar o Bayern de Munique numa possível final. Vai ser uma arma importante para dar confiança para a garotada. Agora, a história do ritmo de jogo, aí sim, pode ser um problema. Mas no momento de Mundial, e no momento que o Palmeiras chega, né, ali no centro de treinamento, que os jogadores viram aquela multidão, infelizmente, aglomerando nesse momento difícil, quem não sabia daquele grupo que era Palmeiras, o Felipe Melo já sabia, ali percebeu o que é Palmeiras, o que é um time ganhar uma Libertadores e ir para o Mundial. E o Felipe Melo sabe da importância dele, porque o Palmeiras tem uma garotada que é muito boa de bola, mas que não está acostumada ainda a disputar campeonatos deste tamanho. Como foi uma Libertadores, o Palmeiras ganhou, e como é agora o campeonato... antigamente a gente falava, né, o Mundial Interclubes. Então, na parte disciplinar, creio eu que o Felipe Melo vai respirar fundo em muitos momentos, porque ele sabe da importância dele e do Palmeiras nessa competição. Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A FIFA gostaria que fosse chamada. A gente nunca vai acostumar a chamar a Copa do Mundo de Clubes, mas para eles é uma Copa do Mundo de Clubes. A gente falou aí, o Cassino falou, como é que seria depois de uma final contra o Bayern de Munique, e a gente lembra que o Bayern de Munique ainda vai enfrentar o Al-Ahly. E aí eu chamo o meu experiente aqui em futebol, meu estudioso de futebol internacional, o Caio Castilho, que certamente assistiu assim, ó, Al-Ahly, 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 e quero saber, esse Al-Ahly fez a parte dele, ganhou do Al-Ahly, agora é pegar autógrafo do Lewandowski de perto, porque eu acho que a decepção do Al-Ahly ao perder é caramba, eu ia jogar com o Thomas Miller, eu não vou, rapaz, é por aí, né, Caio? Exatamente. Eu não gosto muito de falar isso, mas o Al-Ahly, o Aldo Rail, nenhum tem a mínima chance de alguma coisa com o Bayern. Por mais que falem, é futebol, não tem. Mas o jogo hoje foi, assim, deixou muito a desejar, mas é o que a gente já esperava também. Mas eu acho legal ter o Al-Ahly, cara, porque eu gosto quando os melhores estão presentes. E na África, o melhor time disparado é o Al-Ahly, é o Real Madrid deles, por assim dizer, né? O maior campeão da África, 9 títulos, maior campeão do Egito com 42. Uma coisa que Então, eu acho, eu vou até te interromper, Caio, que eu acho curioso do Al-Ahly, é um time forte, sólido, tradicional e sem grandes estrelas, né? Assim, nomes conhecidos fora do futebol africano. Isso que me chama bastante atenção. exatamente. Se você for pegar no Aldo Rail, um dos zagueiros era o Benatia, que jogou na Juventus muito tempo. Tem o Dudu, que querendo ou não fez história aqui no Brasil. E o Al-Ahly só tem egípcio, cara. Egípcio, jogadores africanos. E é muito difícil até você mesmo estudar, porque, cara, é o futebol de lá, né? Não é divulgado para o mundo, então o problema é que eles vão pegar o Bayern, né? Porque se pegasse ou o Tigres ou o Palmeiras, a gente poderia até tomar um pouco mais de cuidado, mas com o Bayern eu acho que isso... Mas podem surpreender fazendo uma atuação boa, como você citou no começo do programa, o Kashima surpreendeu todo mundo contra o Real Madrid naquela final, então pode às vezes encantar com um bom futebol também.
Bocato, pro Bayern é jogo teste, né? Vai encarar como jogo teste, botar os caras ali para dar uma descansada ou é para jogo para mostrar a supremacia? O Thomas Miller hoje disse em entrevista que tipo, eles estão loucos para ganhar o Mundial. Vem uma motivação ali de fechar um ano perfeito para o Bayern, né? Que ganhou a Copa da Alemanha, o Campeonato Alemão, ganhou a Champions League, vem agora amanhã, na verdade nesta sexta-feira tem jogo contra o Hertha Berlim, buscando quinta vitória seguida, é líder do alemão, e eles querem coroar um ano que para eles é quase perfeito, e ele disse inclusive que a junta de jogadores pressionou a diretoria para que garantisse a realização do Mundial, porque a FIFA chegou a pensar, putz, calendário apertado, precisa de Mundial, e eles falaram, não, cara, a gente quer ganhar isso aí. Como é que chega o Bayern, Bocato? Olha, Juninho, eu acho que diferente de outros clubes europeus, o alemão, principalmente, o Bayern, eu acho que ele não vai para fazer teste. Ele vai para impor a forma de jogo dele e passar como um carro forte por cima do time africano que joga contra. Eu acho que, e principalmente quando você tem nomes como Thomas Miller, Lewandowski, que são vencedores natos, eu acho que o Bayern alcançou um nível de excelência que vai além do futebol. Nós estamos falando de atletas vencedores, como o Usain Bolt. O Usain Bolt ganhou 2 medalhas de ouro, ele não vai tirar o pé para não ganhar a terceira, ele vai botar o pé para ganhar a terceira, a quarta. E eu vejo muito isso no Bayern de Munique. E o maior exemplo disso é o que eles fizeram com o Barcelona. Tava 5-2, tudo bem, virou 8, podia ter virado 15, podia ter virado 20. Você imagina em cima do Al-Ahly. E com todo respeito, você imagina em cima de Tigres ou em cima do Palmeiras. Eu acho que na semifinal o Bayern de Munique passa com muita tranquilidade, papo de 4-5-0 com o Al-Ahly correndo tudo que pode. Na decisão eu já acho um pouco mais complicado por se tratar de outra cultura de futebol, mas para a semifinal o Bayern ganha com o pé nas costas. Cassino, quanto favorito é esse Bayern diante dos rivais que ele tem? Talvez rivais muito mais fracos do que ele encontra no próprio campeonato alemão. Você já narrou muitos jogos do campeonato alemão, narrou muitos jogos do Bayern de Munique. É um Bayern que está muito acima, né? E depois eu queria que você falasse com qual time a gente pode comparar esse Bayern, né? Sei lá, era o Real do Zidane, era o Barcelona do Guardiola, porque são times que foram muito dominantes. Cassinão, é um Bayern que é uma máquina, né? Que é para marcar a época mesmo. O Bayern, eu li hoje, não perde um jogo de Champions League desde março de 2019, quando perdeu para o Liverpool. Tudo bem, teve paralisação por conta da pandemia, mas olha o tempo, que não perde um jogo de Champions League. Lewandowski, 24 gols e 19 jogos da Bundesliga. O Thomas Miller com o Hans Flick voltou a ser aquele Thomas Miller que todo mundo sabe do potencial gigantesco que tem, experiente, Thomas Miller. Neuer é um goleiro extraordinário, e o Neuer falou, onde você citou aí, o Bayern de Munique está afim, o Bayern de Munique quer conquistar mais uma vez este título. Você perguntou da porcentagem. Contra o time do Egito, e os times do norte da África são muito fortes, mas como é o Bayern de Munique que vem pela frente, essa força cai por terra, eu coloco sem brincadeira, 90% Bayern de Munique, 10% para o time, para o Al-Ahly. Contra Palmeiras ou Tigres, eu colocaria 80-20. E aí, olha que a superioridade seria muito grande. Aí você me perguntou, com que times, em qual prateleira, né, está esse time do Bayern de Munique? Está na prateleira do Ajax, do Cruyff, está na prateleira do Milan, de Gullit e Van Basten. Vou esquecer de times aqui. Da Juventus de Michel Platini, do Real Madrid de Zinedine Zidane, do Barcelona do Guardiola e do Messi. Está nessa mesma prateleira. É um time avassalador e que, na minha opinião, né, joga o que há de moderno no futebol atual. É o tal do futebol coletivo. Eu sou do tempo e vocês também são. Vocês são mais novos, mas vocês também são desse tempo. E que o time tinha aquele camisa 10, ou sendo um ponta de lança como o Messi, um cara que encosta no centroavante, ou seja, um camisa 10 clássico que dita o ritmo do time como era o Zidane. Só que hoje não, o Bayern de Munique ele tem um conjunto, tem um meio-campo que joga de tal forma, com uma mobilidade, em que todos se tornam astros. Lógico, Lewandowski é o melhor do mundo, matador, artilheiro, Thomas Miller é excelente, mas o futebol coletivo do Bayern de Munique, isso ficou claro
quando goleou o Barcelona, isso ficou evidente, esse coletivo do Bayern de Munique, junto, claro, com a qualidade técnica dos jogadores, é o que há de extraordinário nesse time, do ótimo Hans Flick, que eu imaginei que fosse ficar ali como um tampão, e hoje é um dos melhores, sem brincadeira, sem exageros, um dos melhores treinadores da Europa e do mundo. O Cassino falou de grandes times da história do futebol, principalmente do futebol europeu, e eu acho que cabe colocar aqui o próprio Bayern de Munique dos anos 70, né? Que foi Claro, tricampeão da Champions League, e que na ocasião ganhou um Mundial só, porque no Mundial não encontrou data para jogar, se não me engano, com o River Plate, no outro cedeu vaga para o Atlético de Madrid, que era vice, foi a um outro Mundial, e aí foi campeão mundial aqui no Brasil, diante do Cruzeiro no Mineirão, depois de ganhar 2-0 lá, veio para cá, 0-0 com todos aqueles astros, com Beckenbauer, com Rummenigge, com Uli Hoeneß, um pouquinho de história, só um pouquinho, uma pitadinha histórica, como já dizia aquele nosso antigo apresentador, Deus o tenha, Roberto Avalone, mas realmente é um Bayern que busca aí, no caso, o seu tetra mundial, além do título contra o Cruzeiro, foi campeão contra o Boca Juniors, né, no Japão, em 2001, e foi campeão contra o Raja Casablanca em 2013. Ô, Caio, fala aí. Em 99, né, quando o Palmeiras disputa a Copa Intercontinental, né, mundial, né, contra o Manchester, o Bayern de Munique ficou aqui a 2 minutos de jogar aquela final com o Palmeiras. Levou aquela virada histórica em 2 lances fortuitos que o Manchester United virou, foi campeão da Champions e depois venceu o Palmeiras na falha do Marcos. Sheringham e Solskjaer, por pouco esse jogo não é uma revanche. Caio, Cassino disse tudo aí, falou de todos os astros, é um futebol coletivo, tem astros em todas as posições, aí a gente aqui no programa, às vezes a gente faz uma comparação de posição por posição, que é uma ignorância, eu não vou fazer porque vai ficar chato, mas tem ponto fraco, como é que ganha desse Bayern? Cara, antes de responder, eu só vou também citar um pouco dessa motivação do Bayern, conquistar o sextete, né? Os 6 títulos, que do Barcelona do Guardiola, que a gente lembra, né? Que venceu o Mundial em cima do Estudiantes. Então, a gente conhece, como o Bocato falou, os alemães, eles veem um recorde, eles não se cansam até bater, e é só isso que falta para o Bayern bater esse recorde. Então, acho que por isso que eles estão com tanto sangue nos olhos. E sobre os pontos fracos, cara, para os times que disputam o Mundial não tem ponto fraco, desculpa, mas a gente fala muito, né, da parte do meio, assim, do Lewandowski, do Miller, mas tá, vou preocupar com o meio. Aí no lado vai ter Gnabry, Sané, Coman. Cara, assim, com todo respeito, eu não vejo o Marcos Rocha marcando o Sané, marcando o Coman, o Vinha correndo atrás do Gnabry, o Danilo indo pressionar o Kimmich, assim, para mim é algo muito surrealista, com todo respeito. E o Palmeiras, o foco é muito diferente. Não que isso seja uma crítica, porque eu acho que para mim não tem nada a ver. Mas a gente viu, o menino descolorindo o cabelo, o Palmeiras ganhou agora a Libertadores. Tá numa euforia. O Bayern ganhou a Champions há muito tempo, já nem lembra mais que ganhou a Champions. Então eu acho que, além da questão técnica, onde esse Bayern, bom, se é para apontar um ponto fraco, eu falaria hoje em dia a lateral esquerda, com o Lucas Hernandes, o Davis estava machucado, né? E o Lucas Hernandes não vingou, o zagueiro mais caro não sei se ainda é o zagueiro mais caro da história, né? Mas custou aí 80 milhões de euros e não vingou. Então, é um zagueiro que sofre com lesões, é um zagueiro que, né, faz a polivalência da lateral esquerda, é um ótimo defensor, claro, mas como ainda não vingou, acho que ali talvez seja o provável único caminho, se for um caminho. Cato, e aí? Você de novo ali no conselho, parceiro telefone aqui, o Abel Ferreira está na linha com a gente. Abel, como é que faz aí? Dessa vez, Felipe Melo, Gabriel Menino, como é que o Abel mexe nesse time para ganhar do Bayern? Ou então,
qual que é a força e a oportunidade do Palmeiras num jogo contra o Bayern. O Palmeiras é bom nisso, e nisso, de repente, encaixa uma vitória. Olha, eu acho que o primeiro passo é o Palmeiras não se iludir. O Palmeiras precisa entrar sóbrio, né, nessa hipotética final. Por exemplo, eu jogo FIFA todo dia. Se eu fosse encarar o Bayern de Munique hoje, eu ia olhar o Lewandowski diferente. Falar, caramba, eu tô marcando o Lewandowski. O zagueiro do Palmeiras não pode ter isso. O Patrick de Paulo, o Gabriel Menino, o Danilo, que são os mais jovens, o Vinha, eles têm que olhar o time do Bayern de Munique com pura sobriedade. São meus rivais, eu vou dar vida aqui para ganhar. E o Palmeiras vai ter que ter um jogo coletivo. Eu acho que como nunca um time brasileiro fez sei lá, em 25 anos. Geralmente o time brasileiro ganha o Mundial numa bola espirrada, não sei, talvez o gol do Mineiro foi uma enfiada de bola, numa jogada um pouco mais trabalhada. Agora, esse Palmeiras vai ter que ter um nível de concentração muito alto, muito alto. O Palmeiras vai ter que fazer um jogo perfeito. O Everton vai ter que estar em dia de Cássio. O Cássio fechou, pegou tudo contra o Chelsea. E eu acho que uma chance que o Palmeiras tem é o passar do tempo desestabilizar o Bayern. Por mais que isso seja difícil, como desestabilizar um time de super craques? Talvez o Bayern entre nessa final com o Palmeiras. A chance do Palmeiras é a característica do Bayern. O Bayern pode entrar na final achando que vai passar o carro. Se o Bayern encontrar uma certa dificuldade nos 15 primeiros minutos, você muda a mentalidade do jogo. Você passa a ganhar esse terror psicológico. O Caio falou, eu não vejo o Danilo marcar o Kimmich. Se com meia hora de jogo o Bayern deu um chute no gol, o jogo não encaixou, o Danilo ganha a bola do Kimmich, você ganha um estado anímico dentro do jogo. Eu acho que, primeiro de tudo, o Palmeiras precisa ser corajoso, precisa ser sóbrio, precisa ser inteligente. E aí entra um quarto setor que a gente não manda. O Palmeiras precisa ter um dia iluminado. O Palmeiras precisa estar num dia que a bola vai sobrar uma bola. E essa bola vai ter que entrar. Se essa bola não entrar, vai para os pênaltis, aí é só fazer gol no Neuer. Tranquilão. Gente, eu só quero fazer um comentário rapidinho que, claro, eu falo que o Palmeiras não tem chance e tal, mas obviamente, falando de futebol, existe a chance, mas eu falo isso para deixar claro o meu ponto de vista e também, assim, se o Palmeiras for campeão, podem ter certeza que o maior jogador do torneio vai ser o Everton, como foi o Cássio, como foi o Rogério Ceni. E, assim, o time do Bayern eu vejo um time muito paciente, mas eu entendo o que você está falando e eu acho que a única chance do Palmeiras ou de qualquer time é... Eu não queria falar a palavra jogar sujo, mas é não jogar, entendeu? É dar bicão, é fazer o tempo passar, porque a única, talvez, deficiência pode ser essa, de chegar aos 85 minutos de jogo 0-0 e os caras falar, cara, a gente vai passar vergonha, porque a vergonha vai ser do Bayern, jamais do Palmeiras. Então, se tem realmente um ponto fraco, eu concordo que é esse, apesar de eu achar que o Kimmich não ficaria nervoso de chegar aos 70 minutos 0-0. Mas... É isso aí, Cassino, é jogar a pressão para o lado de lá? Exatamente, porque é o que a gente falou, a expectativa é que o Bayern passe o carro nesse torneio, então, em vez de você pegar a bola e propor um jogo que nem o Flamengo fez contra o Liverpool, e o Flamengo saiu muito elogiado, mas saiu sem título. Então, eu pensando que o Palmeiras queria ser campeão, cara, eu concordo com o Bocato falou de tirar o Marcos Rocha para a semifinal, mas na semifinal, na final, no caso lá como a final, cara, a gente jogaria tranquilamente com 6, 7 defensores, contando os volantes, né? Deixaria 2 na frente, deixaria o Rony ou o Luiz Adriano, ou o Veiga e o Luiz Adriano, para brigar por essa bola. Porque eu acho que propor o jogo é suicídio. Então, é brincar com a mente do alemão, que é muito difícil. Mas brincar com ele, deixar o tempo passar, fazer a cera que o futebol antigo, o brasileiro está acostumado. Eu acho que é por aí o que me lembra muito Estudiantes com o Barcelona, naquele 2-1 que foi para a prorrogação, em 2009. É brincar, o Messi olhar e falar assim, cara, eu estou driblando o cara do Estudiantes, o que aconteceu comigo hoje? É isso. Eu estou aqui com a camisa do Liverpool, que é o atual campeão mundial, e no ano passado, a gente lembra, o Flamengo ofereceu resistência ao Liverpool e se gabou de jogamos de igual, foi o título do Flamengo, foi jogamos de igual com o Liverpool. Cassinão,
Dá para o Palmeiras jogar de igual com o Bayern? E mais, o que é um resultado aceitável para o Palmeiras? Não dá para o Palmeiras jogar de igual para igual com o Bayern de Munique. Com o nível, padrão de jogo do Bayern de Munique é algo inexistente. Apesar dos garotos do Palmeiras, e se de repente o meio campo do Palmeiras tiver Danilo, Patrick de Paula e Gabriel Menino, de repente com o Veiga sendo o articulador e Luiz Adriano e Rony, de repente o Palmeiras pode tentar colocar uma correria com os bons passes longos do Danilo, com o Rony tomando decisões acertadas, tentando segurar um pouco essa bola no ataque, mas creio ainda que é muito, muito pouco. O Palmeiras tem que respeitar o Bayern de Munique, jogar com as linhas próximas, jogar fechadinho, buscar os contra-ataques e as transições em bloco, em velocidade. O que é transição em bloco? Você sabe muito bem. O Vinha arranca, não pode o Vinha arrancar isolado. Tem que ter aquele futebol apoiado, com o Veiga próximo dele, com o Rony aparecendo como uma opção, ou o próprio Luiz Adriano. Se parte para o ataque o Marcos Rocha vindo de trás, ou o Gabriel Menino se jogar ele como lateral, tem que ter o próprio Rony ali, próximo dele, um dos outros volantes também, e tentar segurar essa bola de alguma maneira no campo ofensivo. Não dá a todo momento. O Bayern de Munique vai ter a bola durante 65%, 70%, mas tentar minimizar isso aí, tentar ficar um pouco com essa bola. E aí cai no que o Caio falou. É aquela faltinha lateral? Rola no chão, cidadão. Respira. Sabe? Malandragem. Malandragem. Outra coisa. Fez uma falta no cara do Bayern, não vai fazer igual os jogadores do Santos fizeram contra o Barcelona. Antes do cara cair, o jogador do Santos já estava pedindo desculpa. Não. Deixa o cara lá, lógico, não vai ser desleal. Mas não mostra esse respeito todo. Não vai pedir para tirar foto com o Lewandowski, não. É uma final, se o Palmeiras passar do time mexicano, é uma final de campeonato mundial. O Palmeiras tem que se impor de alguma maneira em campo com a sua pesada camisa também. Agora, claro, é o melhor time do mundo do outro lado. É o Bayern de Munique. Aí eu falei tanto que outra pergunta eu já esqueci que você falou, Juninho. Eu já quero até mudar a pergunta. A gente falou muito das oportunidades. Eu quero falar, eu estava falando do que é aceitável. A gente tem que pensar também no risco e no que é inaceitável. Qual é o tamanho do risco que o Palmeiras corre contra esse Bayern de Munique? E se de repente esse time do Bayern de Munique encaixa 1-0, 2-0, 3-0 no começo do jogo, e aí? É fechar para não passar vergonha? É digno de um Palmeiras fechar para não passar vergonha? Como é que fica? Qual que é o risco? E como é que se comporta se, de repente, como a gente viu acontecer com o Barcelona, esse time do Bayern de Munique abre 3-4-0 no primeiro tempo, que não é algo absurdo. É algo que a gente vê o Bayern fazer com alguma frequência. Olha, o Palmeiras, como eu disse na abertura, ser goleado, fica a sensação de vexame, mesmo contra um poderoso Bayern de Munique. Porque o Palmeiras é um time grande, é um grande sul-americano, é um grande time brasileiro. Tem uma torcida gigantesca. Então o Palmeiras levar 4, 5, 6, 7, para mim é um vexame. Agora, perde de 2-1, mesmo jogando como um time pequeno, perde por 2-0. Aquele gol que sai aos 15 do primeiro tempo e aquele gol que sai aos 20 do segundo, tá ali todo mundo mais ou menos satisfeito, acaba o jogo, aí não é vexame, na minha opinião. Agora você falou tudo, né? Não é incomum o Bayern de Munique começar acelerando e abrir com 15, 20 minutos, 2, 3, até 4-0. Aí seria terrível para o Palmeiras e para a estratégia do Abel Ferreira, porque aí vai ficar na cabeça dele, será que eu tomo de 7? Ou será que eu paro aqui e vou tentar segurar os 4, tentar fazer um golzinho ali no lance de bola parada? É uma questão complicadíssima que vai ficar na cabeça do treinador do Palmeiras. Tem que tratar disso antes no vestiário e tem estratégia para isso, né, Bocato? Só um minutinho, Bocato, porque o Bocato falou muito da filosofia alemã, e a gente viu isso numa Copa do Mundo, por mais que no segundo tempo, naquele 7-1, a Alemanha tenha tirado o pé, a filosofia dos caras, por respeito, não tirado o pé, mas respeitado, a filosofia dos caras é tem 3, vai 4, tem 4, vai 5, tem 5, vai 6 e assim por diante, né, Bocato? É que o Palmeiras tem uma filosofia do Abel Ferreira também. O Palmeiras não tem uma filosofia do Felipão em 2014. Eu acho que a filosofia do Abel Ferreira é uma filosofia que vai de encontro ao que a gente está dizendo aqui. O Abel Ferreira vai colocar um Palmeiras corajoso. Ele vai vender aos jogadores do Palmeiras que aquela ali é uma final, que o Palmeiras precisa se comportar como um time grande finalista. O que o Palmeiras não pode fazer
entrar iludido. O Palmeiras não pode entrar, fez uma falta no Lewandowski, o Lewandowski já... Não, olha no fundo do olho do Lewandowski. Se você tem minúsculas chances, tenta pôr medo no Lewandowski. O Felipe Melo dá uma encarada no Lewandowski. O Thomas Müller vai dar um drible, então ganha a bola dele, dá um berro na cara do Thomas Müller. Mas o alemão não se abala. Com 5 do primeiro tempo, não. Com 35 do segundo tempo, 0-0, com o Rony correndo, com o lateral correndo atrás do Rony, o jogo do Bayern não está encaixando. Olha, Juninho, eu acho que tem horas que uma filosofia também ela funciona muito bem na teoria. Na prática, ainda mais no futebol, um passe errado leva uma teoria pro buraco. Talvez o passe errado do Boateng, um passe errado do Lucas Hernandes, uma Alaba que sobe e não volta. Futebol, às vezes, um excesso de confiança também te leva pro buraco. Do outro lado, Caio, vestiário do Bayern antes do jogo. Vamos pegar o Palmeiras. Qual vai ser o espírito do Bayern para esse jogo? Para a gente encerrar o assunto Bayern. É o que eu falei, o sextete, né? Eu acho que a motivação do Bayern não é nossa, vamos enfrentar o maior campeão do futebol brasileiro. Não, eu acho que a motivação é vamos igualar a marca do melhor time da história, do talvez melhor time da história do futebol, mais campeão que é o Barcelona do Guardiola. E eu acho que isso é o suficiente para... Não vou falar que vai passar o carro, porque é o que eu falei. Acho que o Palmeiras entrando bem fechado, ele pode conseguir algumas chances de fazer um jogo parelho, mas a tendência é que, cara, porque você vai anular uma alternativa, vamos botar 2 no Lewandowski, mas aí você vai querer colocar 2 no Gnabry, só que você não vai botar 2 no Sané, porque depois vai ter que botar 2 no Miller. Cara, é o time inteiro, é perfeito. Então, assim, a filosofia é um legado deixado pelo Guardiola, que tem até o livro dele, que é engraçado, que eu espero que o Palmeiras não cometa o erro de sair jogando. Eu realmente espero que ele não faça isso. Porque o Bayern está mais perto do gol quando ele não tem a bola. Porque ele está com 11 jogadores no teu campo. Então, pelo amor de Deus, se eu puder dar uma dica assim pro Abel, se ele estiver escutando, falar, cara, não saia jogando, porque uma hora alguém vai dar um passe ali, é fatal. E eu vou só comentar o que você falou da faltinha malandra. Transição defensiva, cara. Brasil e Bélgica, pelo amor de Deus, aquela bola, aquele contra-ataque que o Fernandinho não matou, não pode deixar de matar. O Palmeiras vai perder uma bola no campo de ataque, o Sané vai disparar na velocidade, 2 minutos de jogo. Cara, leva o amarelo, hoje em dia tem 5 substituições. Leva o amarelo. Acaba com a jogada. Então, não é pensar, nossa, tem 3 minutos, eu vou ficar pendurado, eu sou o Felipe Melo. Cara, se você não ficar pendurado, você vai dar o primeiro gol e aí você não vai conseguir fazer 2. Então, acho que é ter essa sede e essa raiva, sabe? A gente está caminhando para o final, a gente vai fazer daqui a pouco a rodada de palpites, que, né, a gente falou, como é que é um time, como é que é o outro, mas a gente vai revelar o que a gente pensa de verdade que vai acontecer nesse jogo. Antes disso, a gente tem 2 coisinhas, vou entrar numa polêmica inevitável e vou entrar numa polêmica totalmente desnecessária, mas é uma brincadeira que eu fazia, na verdade eu não fazia, o mérito não é meu, é coisa do Cassino. Por volta de 2006, 2007, a gente convivendo na redação da TV Bandeirantes, o Cassino ele sempre gosta de umas polêmicas, tipo, umas comparações absurdas. E ele me vem um dia, eu tô ali. Ele, Juninho, olha, antes de Messi de ganhar a primeira bola de ouro, Juninho, Messi versus Marta. Messi, eu demorei um pouco. Messi versus Marta? Que história é essa? Quer dizer, e a gente gosta dessas comparações absurdas. A gente falou muito no Bayern, falou muito do Lewandowski, mas tem outro jogador que eu admiro bastante, que é o Thomas Müller, que, assim, bandeira do Bayern, anos e anos, só defendeu o clube. E aí a gente estava discutindo, a gente faz sempre esse cara a cara de um jogador contra outro time, não dá. Müller não. Eu vou mudar. Müller versus Müller. Müller alemão e o Müller brasileiro, que é campeão do mundo pelo São Paulo, bicampeão. Ele estava nas duas, Cassino? Me corrige. É nas duas, né? Do São Paulo. E, Juninho, agora, eu lembro que ele faz um gol contra o Milan. Sim, contra o Milan ele tá, eu não lembro. Eu acho que ele tá nos dois. Ele tava nas duas.
Sim. Ele faz o gol contra o Milan e dá o passe para o Raí contra o Barcelona. Tá. Então a gente tem o Miller 2 vezes campeão do mundo, contra o Miller uma vez campeão do mundo, que está buscando o segundo, isso de clubes, tá? A gente sabe que o Miller foi campeão em 14, aquele negócio todo. Miller versus Miller, rapidinho, Cassinão. Eu escolheria o melhor Miller de todos, para mim, que é o Gerd Miller, que durante muito tempo foi o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, maior artilheiro da história do Bayern de Munique. Mas Miller versus Miller, eu fico com o Miller brasileiro. Pena que o Miller ficou meio mascaradão, ainda nos tempos em que jogava, não deu certo no Torino, mas no Palmeiras jogou muita bola, além de ter jogado muito no São Paulo, também na seleção brasileira. Patriotada, tá? Total. Fico com o Miller brasileiro. Luiz Antônio Corrêa da Costa. Caio Castilho. Preciso nem falar, né? Eu fico com o alemão. Quebrou o recorde de assistência da Bundesliga temporada passada. Quando a carreira dele estava assim, chegou o Hansi Flick, que, para quem não se lembra, foi auxiliar do Joachim Löw na Copa de 14. E se tem alguém que sabe fazer o Miller jogar ele do nada, por assim dizer, o Miller talvez esteja tendo o melhor momento da carreira. Estratégia do apresentador, tá? O Bocato, eu te deixei por último porque eu sabia que o Caio ia no Miller. E aí, toma, a bomba é tua. Miller versus Miller. Você jogou a bomba pra mim, né? Olha, eu vou entregar a minha idade aqui, que eu não vi o Miller no auge. Esse Miller do São Paulo, talvez eu não era nem nascido. Mas, assim, as histórias do Miller do São Paulo davam conta de que o Miller era um monstro. Talvez comparado ao que fosse o Neymar hoje. Me corrijam se eu estiver errado. Mas eu acho que o ponto que o Cassino tocou é muito importante, e o Caio também. O Thomas Miller é um atleta vencedor. Ele não é um boleiro talentoso. Ele é tudo. Ele é um boleiro talentoso, ele é um atleta vencedor, ele é o que quer ganhar sempre, é o que é campeão por onde passa, não que o Miller não fosse. Mas vendo o Thomas Miller ganhar... Gente, eu acompanho futebol talvez desde 2005, 2006. Toda a Copa do Mundo, o Thomas Miller está fazendo gol. Toda a Copa do Mundo. É um monstro. Eu fico com o Thomas Miller porque eu vi jogar, mas não vi o Miller de São Paulo. 2-1, Thomas Miller. Vai lá, Cassinão. Rapidinho, o Miller no início da carreira, sem exageros, o Miller do time dos Menudos em 85, ele não passava de um Rony. Sem brincadeira. Ele era velocidade e explosão. Tinha mais qualidade do que o Rony, mas estou falando em termos de estilo. Ele não era um jogador inteligente, um jogador cerebral. Conforme o tempo foi passando, o Miller se transformou, muito porque teve Cilinho como treinador no início de carreira e depois com o Vanderlei Luxemburgo e antes disso com o Tele Santana. Tanto que no Palmeiras ele era um verdadeiro pivô. Aí falava, o Miller é um garçom. Ele repetiu isso também no Santos. A passagem dele pelo Santos, pouca gente lembra, mas ele gastou a bola, foi em 1998. Ele gastou a bola também no Santos, já como um jogador mais posicional, não apenas como um jogador velocista. Essa evolução é que chamou muito a atenção do Miller, pelo menos chamou a minha atenção em relação à carreira do Miller. São Paulo, Palmeiras, Cruzeiro, Santos. O Miller realmente teve uma carreira bastante brilhante. Bom, antes dos palpites, mais aquela pitadinha polêmica, só pra... sem polemizar, mas a gente vai passar um por um. Terminou o jogo na quinta-feira da semana que vem. 1-0, gol de Rony Rústico. Palmeiras, bimundial, Cassino? Olha, eu já refleti muito sobre esse assunto. Eu tenho aqui na minha prateleira, eu não vou pegar agora, eu tenho o documento feito pelos jornalistas Lucas Neto e Arnaldo Branco Filho, levado à FIFA, chancelado pela FIFA, depois a FIFA voltou atrás. O Palmeiras, na minha avaliação, conquistou um torneio chamado Taça Rio, que é um precursor do Campeonato Mundial de Clubes, na minha avaliação. A Taça Rio teve aquele peso em 1951 porque foi feito porque o público, o torcedor brasileiro estava muito chateado pela derrota na Copa de 50, e aí fizeram um campeonato com o Palmeiras como time brasileiro e também como o Vasco da Gama, Palmeiras campeão paulista e Vasco da Gama campeão carioca. Vieram os principais clubes, sim, do futebol europeu, e o Palmeiras conquistou um título considerado mundial. Mas não é um título mundial, é um título importantíssimo chamado Taça Rio. Não perde o valor dos heróis daquele período, daquele tempo mais do que romântico até do futebol brasileiro. Mas o Palmeiras é campeão da Taça Rio
com todas as glórias. Mundial ainda não. Cato, Eu assinei embaixo do que o Cassino falou. E pra mim, Vai acabar o mundo. E pra mim, olha, eu acho que é uma das raríssimas, gente, ainda bem que tá gravando, porque é uma das raríssimas vezes que eu concordo com o Cassino. Eu acho que tudo é contexto. E eu acho que por muitas vezes o Palmeiras chega até a desrespeitar a própria história, tentando convencer as pessoas de que isso é um mundial. Eu acho que daqui 70, 80 anos, nós vamos ter N competições completamente diferentes. E eu não vou querer que uma criança daqui 70, 80 anos olhe esse Mundial de 2015, 16 e fale, isso aí não era Mundial, isso aí era uma Copa Kaiser. Não era assim. Na época era Mundial. Em 1951 tinha sua importância, tinha um contexto imenso. Era um contexto de vice-campeonato mundial do Brasil, era um contexto de resgate do orgulho brasileiro. É um contexto imenso que o Palmeiras fez parte e foi vencedor. Eu acho que o Palmeiras deveria se honrar muito de ser campeão da Taça Rio. Eu acho que isso deveria ser valorizado. Não chancelado como mundial, brigar por conta de disputa com um rival. Se o Palmeiras tiver a capacidade lá em 50, em 51, de ganhar os melhores do mundo e ser campeão do mundo, da Taça Rio, que faça isso de novo 70 anos depois e ganhe o campo. E aí tem a chancela da FIFA. concordo plenamente, é o que eu penso. E, Caio, algo a acrescentar depois dessa aula de história que a gente ganhou aqui? Só assinar embaixo. Eu também acredito que o Palmeiras desrespeita a própria história quando diz que 51 é um mundial, mas deveria valorizar a Taça Rio, que, como todos já falaram, era um baita torneio, uma baita conquista, mas não é um mundial, e, cara, não tem nenhum problema em não ser um mundial, entendeu? Então, acho que é mais nessa linha, porque se a gente for parar para pensar, a Copa Conmebol é precursora da Sul-Americana, o Botafogo é campeão da Sul-Americana? Não é, cara. Foi campeão da Conmebol, e, pô, sensacional que ganhou a Copa Conmebol, sensacional. Mas não é campeão da Sul-Americana. Caio, Juninho, desculpa interromper, eu faço uma comparação em relação ao Vasco. O Vasco conquistou, eu posso estar com a data errada, em 1949, ou naquela época, um campeonato sul-americano de clubes. Está escrito lá em São Januário, Vasco campeão sul-americano de clubes do ano X. Não está que o Vasco é campeão da Libertadores, era um outro torneio, mas teve o valor que o Vasco tem que comemorar, como o Palmeiras tem que comemorar campeão da Taça Rio. E falando sobre torneios amistosos, só um adendo, na década de 90, o quão importante era, por exemplo, o Teresa Herrera. O Botafogo ganhou um Teresa Herrera em cima da Juventus depois do jogo 4-4, cara. Tipo, você vai falar, não, mas era uma Florida Cup. Não era, cara. Ganhou em cima da Juventus após o empate 4-4. Então, assim, se você falar isso agora, vão falar que a Juventus soltou 11 pizzaiolo na Cup. Exatamente. A Juventus pegou... A Juventus botou o Sub-17 para jogar, e não, cara, era o primeiro time da Juventus. Então, assim, é valorizar a conquista, botar ali, não, eu fui campeão do Teresa Herrera, eu fui campeão da Conmebol, do Campeonato Sul-Americano, no caso do Vasco. Então, acho que parar de inventar nome e querer crescer em cima de coisas que você não conquistou. Isso aí. Com isso, o Caio já conseguiu emplacar 2 vezes o Botafogo num programa sobre Mundial. Com isso... As pessoas perceberam qual é o meu time, né? Então, assim... A gente já tá com o Botafogo. O Botafogo nunca esteve tão perto do Mundial quanto nesse programa. Brincadeiras à parte. E eu falo tranquilamente porque, assim, se eu fosse palmeirense ou corintiano, a galera podia olhar, não, ele tá falando que o Palmeiras não tem chance porque ele é corintiano. Mas Botafogo chega a ser algo fofo, entendeu? Então eu posso falar tranquilo. Então, já que... Depende do que você acha fofo. É isso. Esse é o espírito. Já que você falou, então, que o Botafoguense tem, né, carta branca para dar palpite, quero saber qual a sua final e o placar da final. Se quiser falar das semifinais também, vou botar na tela rapidinho as chaves, só para a gente lembrar que no domingo tem Palmeiras e Tigres. Na segunda-feira a gente tem ali Bayern de Munique. E a final na quinta-feira, às 3h. Na semana que vem tem Nova Esportes pelo Mundo falando do título mundial do... Vai que é tua, Caio. Do Bayern, né? Mas falando de semifinal, vou colocar aqui Bayern 4-0 no Al-Ahly. E, cara,
Eu, sendo bem sincero, eu sendo botafoguense, eu torço para os times brasileiros realmente ganharem a Libertadores e irem bem no Mundial, e eu vou torcer para o Palmeiras. Mas eu acho que vai ser 1-1 e o Tigres vai passar nos pênaltis. Final Bayern e Tigres. Ah, cara, para não ser também muita sacanagem, 3-0 Bayern só. Daniel Bocato. Eu acho que o Bayern faz uns 4-5-0 no time egípcio, e eu vou no contrário do Caio. Eu acho que 1-1 no tempo normal e o Palmeiras passa nos pênaltis. E na final, eu não vou falar que o Bayern vai ganhar. Eu vou no seu Juninho 1-0 gol do Rony. Só rapidinho, antes do outro palpite, queria destacar que se for uma disputa de pênaltis entre Nahuel Guzmán e o Everton, cara, vai ser 1-0 no máximo ali, porque os dois são baita pegadores de pênaltis. São excelentes. Cassino, 1-1, semifinal, é isso mesmo, Palmeiras e Tigres? Quero saber de você se você vai nessa linha aí do empate também, vai fazer o torcedor do Palmeiras pular o coração para fora no domingo. Olha, jogo equilibradíssimo, mesmo com o meu comentário inicial. O time da Libertadores, o campeão da Libertadores, chega favorito contra o campeão da Conca Champions. Só que a gente pega o time do Tigres, vê a qualidade, vê como o time do Palmeiras joga, tem os pontos fortes, como tem também o Tigres, e pontos fracos, como também tem o Tigres. Mas meu palpite, 2 Palmeiras, 1 Tigres, e assim, o Palmeiras abre 2-0, depois vai recuar, vai levar um gol lá para uns 30, 35 do segundo tempo e vai sofrer na parte final. Vai ter alguém expulso, não sei se Felipe Melo, vai ser drama. Na minha avaliação, vai ser drama. Bayern de Munique na semifinal vence 3-0. Não creio que vai acelerar fundo, não. E agora o desempate. Diga. Agora o desempate, porque o Bocato deu o título para o Palmeiras e o Caio deu o título para o Bayern. Agora vai ter tua. Como eu já fiz a patriotada, né, escolhendo um Miller brasileiro, com aquele asterisco, que para mim o melhor foi o Gerd Miller, né? Que eu não vi jogar também, né? Mas para mim 1-1 no tempo normal, 0-0 na prorrogação, e o Palmeiras com o goleiro campeão olímpico, o Everton, leva o título de campeão mundial de 2020. Dito isso... Vai matar metade do torcedor do Palmeiras, né? Só nesses 2 jogos. Eu não sei... Vai errando todos os cantos. Eu fiquei imaginando alguns torcedores do Palmeiras, companheiros meus, que não necessariamente estão nesses 4 quadrados, como é que vai estar no final do tempo regulamentar da prorrogação. Mas tudo bem, não, tá tranquilo. Então, temos aí Palmeiras... Olha, eu tô mais tranquilo, vou ligar meu pai é palmeirense, mas pai, fica tranquilo, que parece, pelo que eu ouvi aí, que se o Tigres não ganhar, dá Palmeiras. Eu não vou dar meu palpite, porque senão eu vou ficar de mal do meu pai vai assistir e vai ficar um pouco bravo comigo. Então vocês já devem imaginar qual seria o meu palpite. Mas é isso, galera. Muito obrigado pela companhia de vocês. Uma delícia esse programa, uma delícia a gente falar de futebol com quem entende de futebol. O Nova Esportes pelo Mundo fica por aqui. A gente faz o convite, né, para você acompanhar Nova Esportes nas redes sociais. Estamos no Instagram como Nova Esportes 1540 e no Facebook como Nova Esportes Difusora, e a Rádio Nova Difusora como Rádio Nova Difusora em todas as redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Galera, foi legal demais. Abriu espaço agora no final para destaques e para aquele jabazinho, né? Ó, que eu tô fazendo, pessoal. Quem quiser cobrar lá o Cassino. Cassino, não deu Palmeiras. Dá para cobrar o Cassino pessoalmente e ainda comer um hambúrguer, não dá não, Cassino? Dá, poxa, agora eu virei um empresário empreendedor, né? No último dia 15, inaugurei a Super Burger, ali no Parque Arariba, é o bairro aqui próximo à região do Morumbi. Pegar o endereço aqui, Avenida Silvio Ribeiro Aragão, 777, loja 84, Mini Shopping Arariba, hambúrguer artesanal. Estamos servindo massas também, vocês sabem, né? Adoro hambúrguer, adoro massas, tão útil ao agradável. Estamos aí nessa empreitada. Não larguei a carreira de narrador, comentarista, estou aí à espera de oportunidades e logo estaremos de volta. E uma honra participar aqui desse programa. Obrigado pela abertura desse espaço. Não sei, acho que foi o Caio que falou, o Nico Lopes não vai poder jogar, né? A semifinal, desfalque para o Tigres. Que desfalque nada. É reforço para o Tigres. Eita, jogador ruim de bola. Eita, jogador fominha. Muito bom. Bom, Daniel Bocato, que já está se preparando para
cobrir a chegada do Palmeiras, a volta do Qatar no aeroporto, provavelmente, pelo site da ESPN aqui no Brasil. Um forte abraço, muito obrigado, boa sorte na cobertura do Mundial aí. Muito obrigado, Juninho, pelo convite. Foi um prazer dividir essa noite aqui com vocês para falar de futebol. Quem sabe, né? Quem sabe lá no aeroporto eu não tomo a taça da mão do Everton, a gente faz a festa lá no aeroporto mesmo. Mas meu único pedido é que vocês acessem o espn.com.br, que é o site que eu trabalho, que praticamente todo dia tem uma novidade de Palmeiras lá, que é o clube que eu mais estou cobrindo, além de outras reportagens também. Valeu, pessoal, um abraço. Caio Castilho, a gente vai encontrar muito ainda no microfone da Nova Esportes, para quem acompanha de segunda a sexta-feira o Nova Esportes às 6 da tarde, e também está com outros projetos, né, Caião? Exatamente. Atualmente eu sou coordenador de comunicação do Futebol Interativo, que é a escola que mais forma profissionais para o futebol aqui no Brasil. É uma startup que surgiu há 3 anos e capacita tanto jogadores como pessoas que não têm oportunidade e querem ingressar nessa área. Então, se você sonha em ser um treinador, se você sonha em ser um analista de desempenho, o Futebol Interativo te dá o conhecimento com profissionais na área e te proporciona estágio em clubes. E atualmente estou fazendo a comunicação de lá e apresentando um podcast, que inclusive estreia amanhã, a primeira entrevista com o Thiago Nunes. Então, se alguém tiver curiosidade, pode acessar, e queria também deixar aqui o agradecimento do convite. Espero participar outras vezes desse programa, porque é muito gostoso conversar com os amigos sobre futebol e conseguir matar um pouco a saudade nessa pandemia. Sabe muito, Caio Castilho, sabe muito Rodrigo Castilho, sabe muito Daniel Bocato. Legal demais, a vontade que dá. Bom, na verdade, agora a gente vai rodar a vinheta aqui, encerrar o programa, coordenação do Francisco Rossi Júnior, e a gente vai continuar batendo papo, porque é o que a gente gosta de fazer, tá uma delícia. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.